de informação para os locais de crime, né? E isso é algo que a gente tem visto que, com o avanço da ciência, das técnicas analíticas, cada vez mais esses vestígios têm a contribuir. Mas eu falo aqui sobre o aspecto de um perito de local, né? Quando nós vamos para um local de crime, muitas vezes nós nos deparamos com algumas perguntas que precisam ser respondidas. A doutora Samara fez brilhantemente aí um retrospecto e uma análise dos microvestígios, suas definições, suas possibilidades de análise, e eu trago aqui uma certa provocação no que diz respeito a microvestígios, e especificamente a fios de cabelo, que foi um dos temas que eu tive a oportunidade de estudar. O que eles podem nos trazer e por que esse vestígio ele acaba sendo tão importante dentro de um local de crime, né? Então, se nós formos pensar, será que um fio de cabelo ele teria condições de nos auxiliar a entender a dinâmica de um crime? A gente fala tanto da dinâmica do crime que seria nós contarmos através dos vestígios o que possivelmente aconteceu, formular uma hipótese, construir uma narrativa, tentando descrever, porque quando a gente fala em termos de crime, não basta simplesmente tipificar esse crime, muitas vezes existem as qualificadoras, existem os vestígios que vão apontar para a autoria ou para o modus operandi, como é que aquele criminoso atuou, como é que se deu aquele crime. Isso muitas vezes vai ser importante para, num julgamento, você contextualizar tudo aquilo que aconteceu, colocar, como nesse caso, que eu tive o prazer de ter o apoio do professor e Dr. Vander e da doutora Samara, onde nós conseguimos colocar o veículo de um criminoso num determinado local onde tinha sido feita a desova do corpo, né? Saber se é possível distinguir um fio de cabelo masculino de um feminino. Muitas vezes o vestígio ele serve para incluir um suspeito, mas também para excluir um suspeito. Tão importante quanto provar a culpa de um culpado é também inocentar o inocente. A perícia ela tem que se prestar a essa via de mão dupla, né? Saber se há DNA em todo e qualquer fio de cabelo. Às vezes existe uma certa dúvida, alguns são mais esclarecidos quanto a isso, né? Saber se ele se presta também para fins de identificação humana. Eu anotei aqui o colega Eduardo Andrade, ele perguntou se há outras formas de identificação que não as de DNA, e vou mostrar para vocês um artigo hoje relativamente recente em que existem técnicas de identificação através dos peptídeos do fio de cabelo e que isso pode se servir para fins de identificação humana, né? Quais seriam as utilidades forenses, então, da análise de um fio de cabelo? Que análises são essas que poderiam ser feitas, né? É possível determinar se o doador de um fio de cabelo é o usuário, por exemplo, de substâncias entorpecentes, ou identificar os cosméticos que ali foram utilizados? Poderia um fio de cabelo levar à autoria de um crime? A gente acabou de mencionar a questão da identificação, e identificação e identidade são coisas distintas, né? A gente já vai mencionar um pouquinho sobre isso. E algumas curiosidades, né? O pessoal, às vezes, eu já ouvi essas lendas, se o fio de cabelo ele continua crescendo após a morte, porque você pega um cadáver que estava barbeado no momento da morte, e daí depois de alguns dias e tal, os fios eles estão expostos, e o pessoal acredita às vezes que o fio de cabelo continua crescendo, né? Então, gostaria de trazer algumas informações, compartilhar com os colegas, relacionadas aos fios de cabelo, e mostrar o potencial que esse vestígio tem para responder a todas essas perguntas que estão aí formuladas, né? A doutora Samara já fez uma bela abordagem do princípio de Locard. Gostaria só de citar, quando a gente fala em fios de cabelo, os axiomas que a gente traz junto com isso. O princípio de Locard, que é o princípio de troca, a doutora Samara já mencionou muito bem, dentro daquele triângulo de vestígios, onde você tem a vítima, o autor, o local de crime, a arma do crime. O princípio de troca é aquela interação aonde, numa luta corporal, ou uma pessoa por frequentar um ambiente, a questão da persistência, os pelos, as fibras, os cabelos da roupa, eles podem cair. A gente vai ver na dinâmica do ciclo do fio de cabelo que a gente perde uma série de cabelos diariamente. Então, o princípio de troca ele está envolvido nessa análise de fios de cabelo. Vou mostrar alguns locais de crime, onde vocês vão
perceber aí a presença e a importância desse vestígio. E falando, já antecipando um pouquinho sobre o vestígio, o fio de cabelo em si, ele é um vestígio que ele tem uma grande perenidade, pela constituição físico-química do fio de cabelo, ele dura muito tempo, ele resiste a intempéries e pode durar por anos, séculos, até se ele for bem preservado, né? O princípio de Kirk, esse princípio de Kirk, ele está num artigo The Ontogeny of Criminalistics, que fala que algo só é idêntico a si mesmo. Não existe nada no universo que tenha um par exatamente igual. Você pode ter similaridades, mas algo só é idêntico a si mesmo, o princípio de identidade, né? As perguntas que a gente sempre tem que responder num local de crime, o heptâmero de Quintiliano conhecido, o que aconteceu, quem estava envolvido, quando aconteceu, por quê, como, onde, com que auxílio, né? E, lógico, na vala de Ockham, aí, quando a gente vai reduzindo as hipóteses dentro de um local de crime, a gente tenta buscar aquela solução que melhor descreve, a que tem menos variáveis, a mais simples, né? Então, feito esse preâmbulo, mencionar a questão de microvestígios, porque muitas vezes a gente tem no local essa decisão. O que deve ser pesquisado primeiro? Como que a gente vai fazer a questão da busca? E os microvestígios, eles são muito sensíveis, então, geralmente, eles têm que ser buscados primeiro, porque depois que a gente adentra a cena e começa a fazer a busca, a gente começa a alterar aquele local de crime, e o local de crime é algo muito sensível, é um fenômeno irreprodutível, ele nunca mais estará naquela condição a partir do momento que a gente começar a processar aquele local. E, portanto, os microvestígios, eles devem ser pesquisados primeiro. E, claro, aí você vai ter o conflito de alguns vestígios. Por exemplo, algumas técnicas de recolhimento de fibra de fio de cabelo são com utilização de fita adesiva. Se você faz isso em cima de uma impressão papiloscópica, você danifica essa impressão. Então, realmente existe uma necessidade aí do perito fazer esse juízo de valor no local para poder preservar, na melhor medida do possível, os vestígios que ali estão, né? E assim como a doutora Samara comentou, no processamento também, sempre preferir por técnicas não destrutivas em detrimento das destrutivas, né? Para que nós tenhamos aí a possibilidade de fazer o máximo possível de análise e preservar o vestígio na necessidade de uma contraprova ou coisa parecida, né? E fios de cabelo, a grande técnica de detecção e de coleta desse material é utilizando iluminação, luz rasante e assim por diante, onde você consiga fazer essa verificação, e sempre que possível a coleta manual, utilizando pinças, utilizando a mão, guardando em envelopes e assim por diante, né? Hoje nós temos um bom entendimento da cadeia de custódia em relação a esses vestígios. Só falando rapidamente dos fios de cabelo, então os fios de cabelo eles são compostos basicamente de 3 regiões, a região da medula, que é a mais nuclear, a região mais estrutural, que dá a rigidez mecânica do fio de cabelo, que é a região do córtex, que são os macrofibril, onde ficam ali cadeias e cadeias de queratina, de proteína, e por isso a grande possibilidade de se fazer algumas identificações através desse material, porque elas têm uma certa assinatura, uma composição muito específica, e o córtex, que é a parte mais externa, né? Os tipos aí que a literatura traz, isso a gente facilmente observa, né? Nós temos no fio de cabelo uma própria característica de ele ser liso, ele ser ondulado, ele ser o lótrico, que a gente chama, que é o crespo. Isso está relacionado com a seção transversal do fio de cabelo, né? Quanto mais circular, mais liso, quanto mais reniforme, mais crespo é o fio de cabelo. A gente pode fazer uma série de análises por microscopia óptica. Então, o microscópio óptico ele permite que a gente identifique a cutícula, porque talvez a primeira pergunta seja se aquele fio de cabelo é humano ou não. A questão da cutícula, a gente pode descolorir o fio de cabelo ali para identificar a medula. A gente vai ver algumas características microscópicas, como a tonalidade do pigmento, a textura, o índice medular e assim por diante. Então, a gente tem uma possibilidade de fazer uma série de análises microscópicas utilizando o microscópio óptico simples e comum, que a gente tem
na maior parte dos laboratórios aí, e isso já pode trazer uma série de informações que permitem que a gente identifique a similaridade entre os fios de cabelo. Ao final, eu vou trazer um relato do que aconteceu nos Estados Unidos. Os colegas da Polícia Federal Americana, do FBI, eles tiveram problemas com a questão de comparação de fibras. Então, nós temos que tomar algum cuidado quando a gente fala de análise desse tipo de microvestígio, porque a gente não pode esgotar, muitas vezes, a análise simplesmente numa análise microscópica, né? Fica aí as lições aprendidas com o que aconteceu com os colegas lá nos Estados Unidos no que diz respeito à análise microscópica. O cabelo ele tem basicamente 3 fases de crescimento. Já vou falar um pouquinho da dinâmica, mas isso é para a gente entender o seguinte: um fio de cabelo que está na fase de crescimento, que é a fase anágena, dificilmente esse fio de cabelo vai cair. Então, se a gente encontra um fio de cabelo desse no local de crime, tem grande chance de que ele tenha sido arrancado. E nós vamos ver que, muitas vezes, nesse arrancamento, ele traz algumas características que permitem com que nós digamos que esse fio de cabelo ele foi arrancado. Então, a maior parte dos nossos fios de cabelo, que a gente tem na cabeça, em torno de 85%, eles estão nessa fase de crescimento, que é a fase anágena. Depois, durante esse período de crescimento, que leva em torno de 4 a 6 anos, e alguns autores trazem que esse cabelo pode chegar num comprimento de 1,5 m, 1,60 m, né? Ele passa por um período rapidamente, onde ele vai ter uma formação aqui mais arredondada, que é o que a gente vê aqui embaixo, né? Então ele deixa de ter essa ligação com o folículo piloso, e ele entra numa fase de descanso, que é a fase telógena. Então, a transição entre a fase de crescimento e a fase de repouso do fio de cabelo, a fase telógena, é a fase catágena. São as 3 fases do fio de cabelo. Então, eles ficam durante um período de tempo, em torno de 100 dias, aí nessa fase de descanso do folículo piloso, e depois, novamente, ele torna a crescer. Então, às vezes a gente ouve o pessoal dizer, você raspar um fio de cabelo, ele cresce mais rápido do que se você arrancar. Na verdade, é que se você arranca, você tem toda essa estrutura aqui dentro do folículo piloso. Então, quando você arranca, você tem que primeiro crescer essa primeira pequena dimensão do folículo piloso para depois aparecer na parte da superfície da pele. Então, não é que ele cresce mais lentamente. A velocidade de crescimento não interfere. É que ele aparece mais tardiamente quando arrancado, em comparação a quando ele é raspado, digamos assim, né? O folículo piloso é por onde os fios de cabelo nascem. Por onde eles crescem, melhor dizendo, é uma região de células germinativas, né? Então, assim, a haste do fio de cabelo é praticamente substância morta, proteína, pura e simplesmente. A parte viva do fio de cabelo é o que está dentro do folículo piloso. Então, é lá que a gente, em grande parte, vai ter o DNA celular, aquele DNA que é útil para fazer a identificação humana. Na haste do fio de cabelo, que é a parte de proteína, é tudo célula morta, então a gente tem ali somente DNA mitocondrial, né? Que também é útil, né? O DNA mitocondrial, aquele DNA da linhagem materna, que a linhagem materna vai ter todo o mesmo DNA, mas ele pode ser útil também para uma exclusão, por exemplo, de um suspeito, né? E tendo o bulbo ali, tendo a parte que fica na região do folículo piloso, ali você tem DNA celular, né? Aqui uma imagem das 3 mulheres, né, para mostrar que fisiologia é algo muito individual. Então, a gente fala, um fio de cabelo pode crescer até 1,5 m, até 1,60 m, mas, evidentemente, a gente tem as exceções, porque a fisiologia de pessoa para pessoa, ela muda. Então, vocês podem encontrar fios de cabelo muito mais longos do que isso, e fios de cabelo menores, uma pessoa que, de repente, ela tem condições aí dentro da sua fisiologia que não permitem que os fios de cabelo cresçam aí a determinados comprimentos aí, como, por exemplo, o desse quadro aí. Então, fisiologia é uma coisa bastante particular de cada pessoa. E isso vai nos ajudar para fins forenses, porque para fins forenses a gente sempre está buscando a individualização do vestígio, da evidência, né? A gente sempre está buscando individualizar aquele vestígio para poder levar a uma autoria, uma identificação, ou trazer outras informações, como a gente falou, do entendimento da dinâmica de um local de crime. Falando então da dinâmica do fio de cabelo, cada fio de cabelo tem uma dinâmica própria, cada folículo piloso, né? Então, como eu comentei, em torno de 80% a 85% estão nessa fase de crescimento. Nós temos em torno, aí, aproximadamente, isso aí é uma estimativa, varia de autor para autor, de pessoa para pessoa, mas em torno de 100 mil fios de cabelo no couro cabeludo,
e perdemos entre 50 a 150 fios de cabelo por dia, né? Isso significa que ele é um vestígio interessante, porque numa interação, princípio de troca de locar, existe grandes chances que nós encontremos esse tipo de vestígio num local de crime, né? Aqui para mostrar, trazendo ali, um colega perguntou no anterior sobre a bibliografia, então aqui eu trago algumas bibliografias de algumas informações para os colegas que tiverem interesse em aprofundar. A gente consegue ter informações já de caráter macroscópico, analisando uma fibra de fio de cabelo, como a cor, o seu comprimento, a sua curvatura. E no microscópio, a gente consegue, então, avançar ainda mais com essas informações. Normalmente, o que a gente vai analisar no microscópio? A parte da raiz, a parte mediana do fio de cabelo e a ponta, a parte distal. Essas três regiões do fio de cabelo podem trazer informações bastante interessantes para nós, como eu vou comentar com vocês ali. Então, vejam só, características microscópicas possíveis de ver no microscópio óptico simples, né? A questão da cor, densidade de pigmento, o tamanho da pigmentação, a continuidade da medula. A gente vai ver que tem medulas. Medula, nessa imagem lateral aqui, é essa parte central ali, como a gente viu, né? Ela pode ter características próprias, um índice medular, ou seja, uma largura específica, né? A margem interna da cutícula, superfície, a textura, o estágio de crescimento do fio de cabelo, características da ponta, o máximo diâmetro da haste, aberrações que podem existir, algumas questões de doença, presença de algumas anomalias, doenças, e outras características, como danos, presença de insetos, aracnídeos, fungos, que por si só podem constituir outros tipos de microvestígios aí presentes, né? Aqui algumas imagens mostrando que fios de cabelo são muito diferentes de pelos de animais. Então, só pela característica da cutícula, a gente tem um trabalho bem interessante de um colega da Polícia Federal, Dr. Guilherme, que ele mostra vários pelos de animal de animais aqui da região brasileira, onde você tem ali características de cutícula, de medula, muito específicas, né? Então, a gente vê que o cabelo humano, ele tem, já na sua cutícula, uma distinção em relação a pelos de outros animais, né? Trazer algumas imagens do local de crime mostrando a presença de fios de cabelo, como que a gente encontra e o que eles auxiliam, né? Então, vejam só, essa marreta aqui, ela tem presenças de sangue, e a gente identificou aqui presenças de fios de cabelo. Isso aqui foi associado a um homicídio, onde eu vou mostrar para vocês o cadáver, onde é possível ver o formato dessa marreta na lesão formada, e esses fios de cabelo, eles nos auxiliam a dinâmica do crime, a mostrar que eles foram utilizados como uma ferramenta para gerar essa lesão contundente. Então, está aqui o cadáver onde ele foi achado, estava jogado no fundo aos fundos da casa. Aqui o crânio, presença de insetos que podem ser utilizados aí também na parte de entomologia forense, identificar o intervalo pós-morte. Aqui a lesão no crânio, mostrando ali o formato muito similar ao da marreta. E na marreta, como mostrei para vocês ali, presença de sangue e fios de cabelo. Então aqui a gente tem aquele triângulo de locar, que a doutora Samara mencionou, do local de crime, da arma do crime e da vítima, né? E o autor, ele também tinha outras questões, outros vestígios envolvidos que conseguiram colocar ele no local do crime e associar ele a esse crime. Os fios de cabelo ali, eles podem identificar uma certa dinâmica também, mostrarei já na sequência, mostrar que eles foram arrancados, né, e contribuir para a análise dessa dinâmica. Essa aqui é uma foto de um colega que está concorrendo a um prêmio de melhor fotografia pelo sindicato lá dos colegas do Amazonas, mostrando aqui fios de cabelo. Aqui, uma outra coisa que a doutora Samara mencionou, muitas vezes, em local de crime a gente tem pouca abundância de vestígios, são poucos vestígios, por isso a grande necessidade de se utilizar aí ensaios não destrutivos, né? Então aqui poucos fios de cabelo na mão da vítima, indicando, de repente, uma situação de luta corporal, por exemplo, né? Aqui um outro local de crime, onde também nós temos aí presença de fios de cabelo na região aqui do para-choque desse veículo, né?
Um local de acidente de trânsito, mostrando também o potencial de você vincular esse veículo à vítima. Então, isso aqui é um veículo que se envolveu num acidente de trânsito, ele fugiu do local do crime, e o veículo foi achado posteriormente, apreendido, e no para-brisa a gente tinha, além dos danos ali bem característicos de atropelamento, né, um dano no capô e, em correspondência, um dano ali no para-brisa, a presença de fibras aí de fios de cabelo, que vão associar, então, esse veículo a esse acidente de trânsito. Mostrando, numa análise de microscopia óptica, como a gente consegue identificar aqui nessa fase catágena, né, uma fase que está quase aqui enclausurando aqui, né, a gente tem aqui esse enclausuramento aqui, mostrando que ele está passando para a fase telógena. A gente tem aqui material orgânico, ou seja, por uma característica da cutícula dela ser imbricada, a hora que ela é arrancada, ela traz consigo, muitas vezes, material orgânico, que vai ter não só DNA, como aqui sinais de que essa fibra, esse fio de cabelo, ele foi arrancado num couro cabeludo. Então, podendo aí ajudar a entender a dinâmica de um crime, dizendo, ó, isso aqui é característico de um arrancamento, de uma luta corporal ou coisa parecida, né? Aqui só para demonstrar a análise das pontas, né, de uma fibra, de um fio de cabelo, que pode mostrar que ele pode ser mais arredondado, um formato mais reto, aqui indicando um corte, uma ponta que tenha sido uma ponta dupla, né, ou até o fio de cabelo que foi quebrado ali, cortado, né, mostrando que a ponta também pode trazer algumas características. Aqui mostrando algumas anomalias, a presença ali, por exemplo, de um quebramento do fio ali, o fio que é torcido, né, o pili-torte, ou, de repente, a presença de fungos ou bactérias ali na região superficial dos fios de cabelo, que podem também ser utilizados aí na análise de microvestígios. E vou trazer aqui, por fim, 2 artigos para mostrar para vocês que tem muita gente estudando e buscando aplicações forenses dos fios de cabelo. Esse aqui é um estudo que foi desenvolvido, se não me falha a memória, no Canadá, onde, utilizando a técnica de CPOAS, verificou-se que é possível, pelos minerais presentes, pelos metais também presentes ali na fibra de fio de cabelo, distinguir se eles são um fio de cabelo masculino ou feminino, por conta da diferença aí fisiológica dos organismos. É possível fazer essa distinção também, única e exclusivamente com base na fibra. Então, se vocês olharem aqui na tabela à esquerda, à direita, um altíssimo índice aí de certeza, apontando para esse fio de cabelo, para essa fibra, se ela é masculina ou feminina. E aqui eles foram adiante, né? Eles tentaram, inclusive, identificar a etnia dos doadores desses fios de cabelo. Aqui um outro artigo recente, agora, se não me engano, de 2020, publicado na Forensic Science, que responde aquela pergunta do Eduardo Andrade, onde eles estão usando aqui o GVP, que eles chamam, que são as variantes desses peptídeos, que são as proteínas do fio de cabelo, como elas se organizam. É quase que uma assinatura, porque cada pessoa tem uma assinatura diferente da organização desses peptídeos, desses aminoácidos, na formação das proteínas da haste do fio de cabelo. E a sequência, a assinatura dessa análise, aí, evidentemente, dentro daquilo que a doutora Samara falou, precisa de equipamentos sensíveis a isso, né? É possível você fazer uma identificação humana utilizando essa técnica, e isso pode ser útil quando, por exemplo, o DNA já está deteriorado, né? Então, a proteína, ela demora muito mais para se deteriorar do que o DNA, e se você não tiver o DNA nuclear, tiver só o mitocondrial, essa poderia ser uma outra alternativa para fazer a identificação. Aqui um fluxograma rápido falando, então, que a gente pode trazer ali, tem informações de ordem macroscópica, de ordem microscópica, com análise da raiz, do meio, analisando a medula, anomalias, ponta, tintura, características dessa fibra, o DNA, que pode ser o celular, se tiver com o bulbo, ou o mitocondrial, se for da haste, e diversas técnicas analíticas, como o CG, como o próprio FTIR, que a doutora Samara mencionou, utilizando a Fourier, transformada rápida de Fourier, para analisar presenças de drogas, cosméticos,
características da proteína, das fibras, que permitam que a gente individualize, então, esses vestígios para fins forenses, né? E, como eu comentei, os americanos tiveram um problema muito sério de utilizar única e exclusivamente a microscopia óptica e fazer confrontos entre as fibras, né? Então, essa análise de confronto, ela já caiu pela literatura porque eles tiveram muitos problemas. Quando eles aplicaram técnicas mais modernas, analíticas e de DNA, viram que tinham confrontos que foram validados de forma incorreta. Então, isso nos traz só um alerta da necessidade da gente trazer em conjunto, então, essas técnicas para que possamos validar aí a análise de vestígios. E agradeço imensamente a oportunidade de falar com todos. Vi que tem muitos colegas aí interessados em análise de microvestígios, estamos aí com 230 participantes. Fico muito feliz de que esse tema venha à tona, porque é um tema de grande potencial, análise de microvestígios em locais de crime. Deixo aí o meu contato pessoal, a capa aí do livro Assassinato na Rua Morgue, né, do Edgar Allan Poe, onde ele já trazia na literatura policial essa análise de vestígios, de fibras em local de crime, sabendo do potencial de nós respondermos todas aquelas perguntas que foram feitas no início, a partir de análise de fios de cabelo. Muito obrigado a todos os colegas aí. Muito obrigada, Alexandre. Obrigada por sua participação. Obrigada pela interessante palestra, extremamente enriquecedora, um assunto muito promissor, conforme estão apontando aqui, né, no chat. E já trago uma primeira pergunta aqui, né, que foi já presente, que já selecionamos. Usualmente, a morfologia consiste na triagem inicial para fios de cabelo? Justamente, a análise inicial, fazendo a morfologia, ela vai servir como uma triagem inicial. Então, a gente sempre tem que partir das técnicas, como a própria doutora Samara falou, né, as técnicas mais rápidas, mais baratas, para depois as técnicas mais sofisticadas e mais caras, até porque muitas vezes você não está incluindo o suspeito, você está excluindo ou buscando só aquelas informações iniciais. A gente teve agora, recentemente, o caso da pastora lá, Florelis, que o filho dela disse que não tinha mexido na arma, e no final das contas eles acharam um fio de cabelo dele na arma de fogo, dizendo que ele efetivamente tinha manuseado aquela arma, né? Então, essa análise morfológica, ela muitas vezes vai servir inicialmente para você poder, primeiramente, responder se aquilo é um fio de cabelo mesmo, se é humano, se pertence ao cabelo, se pode ser da barba, se pode ser da axila, pubiana e assim por diante. Então, a morfologia, ela vai servir, sim, como uma triagem inicial, e dali você já consegue trazer boas informações sobre aquela fibra, né? Ok. Temos uma outra pergunta aqui do Alexandre Vieira, agradecendo primeiramente pela palestra, e depois ele faz a seguinte observação. Vejo que parte dos exames realizados têm sido apresentados em revistas e periódicos científicos, o que remete ao risco de algumas dessas técnicas estarem ainda restritas ao âmbito acadêmico. Como você vê a situação dos atuais laboratórios de polícias científicas e polícias para a utilização das técnicas que você relatou em sua apresentação? A exemplo da análise de peptídeos dos fios de cabelo. É uma excelente pergunta, e aqui eu faço uma grande autocrítica, né? Como perito do local, a gente muitas vezes está envolvido no dia a dia, no quebra-pau, aquele monte de local que está chegando, e onde a gente tem que ter uma resposta o mais ágil possível, para poder dar uma resposta para a própria linha de investigação, para a sociedade como um todo. Daí a grande importância das parcerias, como todo esse esforço de ter as universidades, os colegas pesquisadores. Eu jamais teria conseguido, sem a ajuda do Dr. Wander e da doutora Samara, fazer toda aquela análise dos solos para poder colocar aquele veículo no local do crime. Então, a gente depende, em grande parte, a polícia científica, ela se estrutura muito bem para aquelas análises que são do dia a dia, análise de droga, DNA, muitas vezes análise de resíduo de disparo de arma de fogo, como foi mencionado no MEV. Mas quando a gente vai para uma coisa mais específica, quando a gente vai para uma coisa um pouco diferente, aí vem a grande necessidade da gente ter essa mão dada com a universidade, com os pesquisadores, para a gente conseguir validar esses métodos, porque, afinal de contas, até vi um colega perguntando, como é que os juízes vão aceitar isso aí?
quanto mais bem estruturado e mais bem consolidado está aquela técnica, aquele método, mais bem aceito ele vai ser num tribunal. A gente viu que o próprio DNA, naquele fatídico caso do J. Simpson, ele foi colocado em xeque, estava iniciando o DNA e o pessoal se perguntava, será que isso realmente é válido, é aceito, fazer essa identificação por DNA? E hoje a gente faz DNA até em estrutura vegetal, né? Então é uma excelente pergunta, e eu diria, não tem uma resposta simples, né? Muitas vezes a gente faz o trabalho e joga lá no judiciário e espera virem os questionamentos. E tem muitas técnicas que elas estão ainda se adequando, vendo, dependendo da sensibilidade de cada equipamento, né? Então, nem toda a polícia científica está bem estruturada para fazer análise de microvestígios. Daí a grande necessidade da gente ter as parcerias, né? Eu acho que polícia científica nenhuma no Brasil jamais vai ter uma estrutura de um LAMIR, por exemplo, né? Um Laboratório de Minerais e Rochas da Universidade Federal do Paraná. Então, a gente precisa saber buscar essas parcerias para poder utilizar essas mentes e esses equipamentos aí nessas análises. Excelente pergunta, para a qual não tem uma boa resposta, eu diria, Claudiane. Sim, né? Até porque tudo é ainda muito promissor, e eu sempre tenho que pensar da gente fazer uma integração, né? Não Sim. podemos, não existe o laboratório que é capaz de resolver tudo, não existe o setor capaz de resolver tudo, só a integração é capaz de fornecer elementos, e em conjunto, né, a gente consegue desenvolver isso, tá bom? Mais uma pergunta aqui, Alexandre. A condição da raiz do fio pode distinguir se os cabelos, acho que você chegou a mencionar, mas vale a pena reiterar, pode distinguir se os cabelos foram promovidos à força ou eliminados naturalmente? Sim, o cabelo que cai naturalmente, ele necessariamente tem que estar na fase telógena. Então, se ele está na fase telógena, já é um grande indicativo de que ele caiu naturalmente, mas ainda assim ele pode ter sido puxado. Quando ele está na fase catágena e anágena e ele é arrancado, por uma característica daquele imbricado, ele normalmente traz consigo um pouco de aderência de material orgânico, né? Então, a fase catágena, ele já tem aquele saco epitelial que a gente fala, mas a parte do córtex ali, da cutícula, melhor dizendo, ela traz um arrancamento e você tem presença de material orgânico ali. Aquilo é um grande indicativo de que ele foi arrancado. Então, ele pode trazer essa informação, sim, uma informação bastante útil quando você está buscando entender a dinâmica, né? Se teve uma luta corporal, por exemplo, né? Ok. Perfeito. Isso é bem interessante mesmo. Bom, Alexandre, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui a ser levantada. A princípio, não, né? Estão falando sobre a questão da transmissão, mas está sendo gravado, pessoal, a apresentação, e depois a gente vai verificar o melhor modo de exibição, tá? Assim como a gente também, no site do evento, vai descrever todas essas orientações que estão sendo informadas de material extra, né? O site que a doutora Samara falou sobre a questão e outros detalhes, ok? Muito obrigado, então, doutora, e obrigado a todos só os mais colegas. uma, Alexandre, chegou aqui uma no final, Pode por falar. favor. A pergunta do Gledson Martins: qual é o grande desafio para solucionar os crimes no Brasil? As técnicas analíticas podem sanar esse quadro, ou é algo mais complexo do que se ter o equipamento preciso para análise? Olha, eu acredito que essa pergunta é crucial, porque a polícia científica ela tem uma imensa capacidade, um imenso potencial de responder perguntas e de levar a autoria, a identificação de modus operandi. E hoje o que a gente vê é que se investe muito, não nada contra, é necessário, em polícia militar, em polícia civil, mas a polícia científica ela é muito cara. Então, é crucial que a gente tenha formação de pessoal, treinamento, esse workshop, por isso que eu fico muito feliz, né? As pessoas saibam o que é possível de ser feito e como, né? Porque muitas vezes o perito de local, a gente tem essa diferença do perito de local e o perito de laboratório. Então, tem que ter essa integração entre polícia, academia e entre os peritos em si, perito de local e perito de laboratório, para que com essa dinâmica, porque cada caso é um caso, cada crime é um crime, não dá para você ter uma solução que sirva para todos. E a Samara falou uma coisa importantíssima, que são os procedimentos. A gente precisa procedimentar, a gente precisa saber como proceder, ter métodos
para que as coisas sejam feitas com o mínimo de erro, porque nós estamos tratando com crimes, né? Liberdade das pessoas, muitas vezes. A justiça, que muitas vezes é uma família, precisa que seja dada a resposta, né? De uma injustiça que foi cometida. Então, essa dinâmica tem que ser construída com pessoal, conhecimento e tecnologia. Não tem outra alternativa, eu acho. Mais uma, por fim, prometo terminar, viu, Alexandre? Sem problema. Gisele querendo saber a respeito de algum caso resolvido com a análise de peptídeo da haste do fio de cabelo. Esse dos peptídeos, eu posso até colocar o artigo é de 2020, se eu não me engano, e ele é recente porque 1 ano antes eles estavam identificando a possibilidade de fazer identificação humana através dos peptídeos. Então eu comentei porque, assim, é uma técnica promissora, mas ela está chegando agora. Então eu não tenho conhecimento, até porque esse artigo é lá de fora ainda, né? Mas é promissor, mostrando que tem campos aí, inclusive de identificação, utilizando os peptídeos, a proteína do fio de cabelo, ao invés do DNA. E provavelmente são técnicas mais baratas, porque não vão depender daqueles primes, né? Basta se fazer a análise, a decomposição dessas proteínas para identificar aí a sua assinatura. Mas não tenho conhecimento de solução ainda de casos forenses, não. Ok. Mais uma vez, obrigada, Alexandre, obrigada por sua participação. Contamos com você aqui ao longo da discussão e também na participação do debate no final do dia, viu? Pessoal, mais 5 minutinhos de intervalo, tá? Até a próxima apresentação.